Chapter, Xis, Beengere Uch para aquela cara. O é o gerente de Alungato, mas já distribuíram os convites de casamento dele. Ou aceita o altar ou marca o folheto para perder seu prestígio com o entregador. Myung pega o folheto à procura de algo real em sua vida de plástico. Assim começa esta história chamada Um Amor Digno de Fama. Se Myung-sung montou uma mesa de 5 estrelas para comer um simples frango frito, dê a este vídeo o mesmo tratamento VIP. Deixe seu like, inscreva-se e comente se você é daqueles que come com talheres ou com as mãos. Mandou. Conheça o Myung-sung, um gerente de 28 anos que está na onda de subir de nível na indústria hoteleira, tipo futuro CEO se continuar assim. Embora o único que queria fosse chegar em casa, cair no sofá e morrer de preguiça, porque inspeções surpresas são pura tortura. Mas exatamente quando o elevador se fecha, a porta para por um entregador de frango que entra com um cheiro de óleo que não dá para ignorar nem com uma máscara de gás. E boom, o ambiente muda. O cara com a sacola de frango não é qualquer um. Myung-sung fica paralisado ao reconhecê-lo. É Jeon-soo, um ex-colega do colegial que nunca esperava ver novamente. E não só o reconhece como o cara que foi sua sombra no colegial, o que sempre o seguiu como um cão fiel. O entregador fica com a boca aberta, tipo, aquele é Myung-sung, e não consegue evitar soltar um uau, como se tivesse visto um meme da vida real. E já não aguenta a emoção, continua repetindo como um mantra. Você está tão bom, e num piscar de olhos, toda a atenção da viagem vai por água abaixo. Jeon-soo aproveita o momento para soltar que trabalha no local da tia dele, e enquanto conversam como se fosse a coisa mais normal do mundo, começa a revirar os bolsos como um louco, procurando um folheto que não encontra, tipo, por favor, que esteja aqui, tentando transformar um reencontro aleatório numa venda de café. Myung-sung salva a situação, pegando seu celular justo antes de bater no chão, como se fosse um MVP numa situação que nem estava no roteiro. Mas ao ver a tela quebrada e coberta de gordura, confirma que seu ex-companheiro continua sendo um desastre absoluto. Enquanto Jeon-soo desce do elevador com a melhor vibe, como sempre. Myung-sung devolve o cumprimento com um sorriso profissional, mas com a alma no chão. Apesar de dentro dele apenas suplicar que este seja o último momento embaraçoso de sua vida. Um flashback mostra que Jeon-soo sempre foi o drama em pessoa. Myung-sung lembra-se dele correndo pelo pátio da escola, como se o fim do mundo o perseguisse. Chorando a marés depois de ser rejeitado pela 10ª vez em um mês, como se o universo tivesse colocado uma proibição emocional sobre ele. Embora seus amigos o rodeiem com abraços e memes, o caos continua sendo mais forte que o consolo. Jeon-soo sente aquele olhar desconfortável, como se alguém o estivesse analisando com uma lupa emocional. Myung-sung não consegue evitar vê-lo como um vulcão de sentimentos. Impressionante, mas esgotador estar perto dele. Na escola secundária, Myung-sung era o garoto perfeito, e Jeon-soo era apenas um meme vivo com um coração partido toda semana. Enquanto todos o consolavam com frases tipo não tem problema, ele só via Jeon-soo como um cringe que nunca conseguiria sair do seu buraco. Ele já o tinha sentenciado. Ninguém em seu perfeito juízo sairia com um cara tão desastrosamente desajeitado. O contraste era brutal. Um era a estrela inalcançável, e o outro, um palhaço que sempre caía e se levantava de novo, como se fosse parte do plano. Myung-sung percebeu. Sua vida, embora impecável, seria um total cringe em comparação com todo o drama que o cercava. Mas a realidade no presente o atingiu de frente. Uma ligação de sua mãe que estragou toda a noite. Basicamente, estavam obrigando-o a se casar, e já até distribuíram os convites sem sua permissão. Claro, sua vida perfeita não era liberdade, era uma gaiola com decoração de luxo. É seu 28º aniversário e, já cansado da pressão familiar de sempre ter que ser o melhor, Myung-sung desaba, com vontade de desaparecer completamente. No meio desse vazio absoluto, seu olhar se fixa no folheto de frango que Jeon-soo deixou a única pista de algo real em toda aquela noite ruim. Por pura curiosidade, liga para o número do folheto. Contra toda lógica, acaba convidando Jeon-soo para passar. Está tão esgotado da sua rotina perfeita que até a companhia desse desastre parece um plano genial para não morrer de tédio. Confessa que mudou seu nome de Seong-ga para Myung-sung apenas porque seu pai mandou.
Gionsu, sem filtro nem vergonha, solta um insulto direto ao velho sobre seu péssimo gosto. E, em vez de se defender, Myung-sung quase ri sozinho, como se tivesse acabado de receber um prazer. Nunca antes ninguém se atrevera a dizer que as decisões da família dele eram merda. E, olha, a verdade é que não foi nem um pouco delicado. Um simples pedido de frango e já está montando uma mesa de 5 estrelas com salada e vinho. Claro, afinal, o que mais sabe fazer um ex-gerente de hotel se não agir como se estivesse em um evento da realeza? Gionsu coloca no lugar com um "isso é 5 estrelas", e de repente, o reencontro que estava carregado de tensão quase insuportável vira uma vibe de tudo bem, sem drama. O contraste é brutal. Gionsu comendo como se estivesse em uma churrasqueira de emergência, com as mãos, sem sequer se lavar. Enquanto Myung-sung usa os talheres como se estivesse em um funeral real, movendo cada garfo como se fosse uma obra de arte. No final, o entregador deixa ao dono da casa nem um osso, e o cara o olha com cara de "isso é real". Gionsu solta que come um frango inteiro por dia e não ganha nem um grama. E Myung-sung fica tão fora de onda que nem sabe como reagir. Essa sinceridade brutal e a ausência de filtro o deixam em choque, recalculando tudo. Como se descobrisse que a vida não precisa de regras, que alguém pode simplesmente existir sem precisar fingir. Gionsu é um caos total quando come, puro desastre. E embora Myung-sung finja estar cool, não aguenta mais vê-lo coberto de gordura e dá uma toalha na cara dele como se fosse um meme. A conversa fica estranha quando o entregador confessa que não tem namorada, e de repente começa a chorar como se tivesse perdido o mundo. E não é um choro de filme, é um choro do tipo, porque eu, 28 anos, solteiro, e sente que está condenado. Myung-sung ignora o drama até que seu celular toca. Uma mensagem lembra que seu aniversário será mais uma vez um evento de negócios no hotel. E com isso, o humor vai por água abaixo. Literalmente. No meio da depressão total, Gionsu solta que seu primeiro beijo foi praticado frente ao espelho, e não de forma alguma no estilo melhor que um cara de verdade. Um nível de solidão que deixa o protagonista pensando o que diabos tem de estranho nesse cara. De repente, Myung-sung decide assumir o controle, sem aviso, sem filtro. O pressiona contra o sofá e o encara de uma forma que Gionsu nem sonhava. Foi direto, intenso e sem qualquer aviso. Sem mais, elimina a dúvida e o beija, só por curiosidade. Mas depois de experimentar, fica com cara de "é isso tudo". Corta o momento na hora, dizendo que achou algo bastante feio, como se tivesse acabado de provar um café de má qualidade. Fragmento de narração, Myung-sung se torna intenso e ordena que abriu a boca para aprofundar o beijo. Gionsu ficou paralisado, na lona pela surpresa, mas admitiu que, embora a situação fosse estranha, se sentia demasiado bem. A tensão se quebrou de repente quando Myung-sung notou a reação física do garoto e o mandou ao banheiro com uma frieza clínica. Só quando ficou sozinho, o gerente agarrou a cabeça, processando o impulso de loucura que acabara de ter por causa do estresse. Gionsu sai do prédio flutuando, e com ele, seu invicto, e ele lhe arrancou a cabeça. Mas em vez de ficar traumatizado, o que sente é uma espécie de fascínio. Chega até a sentir inveja ao ver como seu ex-companheiro lidava com qualquer situação como se fosse um jogo. Pulamos para o aniversário de Myung-sung, que, como esperávamos, é apenas um evento de negócios disfarçado de festa. O cara volta ao seu papel de filho perfeito, com aquele sorriso de sempre, como se nada fosse real. Seu pai o exibe como um troféu, tipo "vejam meu filho super-homem". E o apresenta diante dos gigantes da indústria, como se fosse um produto de luxo. Myung-sung está em modo robô total, nem piscam, e diz à tia que melhor uma agência de casamento do que perder tempo com amor, tipo, não tenho tempo para drama. O cara já não tem alma, só vive para cumprir metas e obedecer ao sistema. Mas tudo desaba quando Aishan aparece do nada, e com um único olhar, quebra a fachada. Um brinquedo anti-estresse na cara, como se o protocolo da festa fosse um meme que ele não se importa. Esse novo personagem o chama, e não para cumprimentar, mas para meter a mão no drama. Um homem encapuzado, com voz de quem já viu demais, avisa que, se não controlar seu estresse,
vai explodir. E atenção, porque o golpe não foi só forte, foi direto no ego, no coração da sua fachada de controle total. O mais constrangedor é que, apesar de parecer um desastre ambulante, Aishan é um vice-presidente daqueles que tornam a formalidade algo como uma piada, e o protagonista, com sua rigidez, fica como o único que não percebeu que todo mundo está brincando. No final, Myung-sung volta a exibir aquele sorriso de líder nato, como se nada tivesse acontecido. Continua interpretando o papel que seu pai quer ver, com aquela atitude de tudo sob controle. Embora já esteja claro, o aviso está lá, pairando no ar como um peso. E pela primeira vez, Myung-sung aceita que Aishan tinha razão, esta festa é uma merda. Percebe que está exausto, que já não consegue fingir que tudo está bem. Justo quando já não aguenta mais, o mundo parece parar. Jeon-soo manda uma mensagem dizendo que encontrou alguém que gosta. Isso o deixa completamente fora de si. Enquanto dirige, começa a pensar sobre Jeon-soo, como pediu conselhos sobre esse novo amor à primeira vista. E justamente isso o deixa mais que irritado. Tipo, mas o que aconteceu com o plano de não nos envolvermos nisso? Já não aguenta mais, corta o discurso com uma desculpa de filme de terror. Ei, preciso ir, meu gato está em emergência. E pronto, se muda sem mais. Sai da festa como se fosse uma fuga de filme, deixando todos os VIPs do seu pai na mão. Na estrada, sente-se como um verdadeiro rebelde, porque jogou tudo para o alto e nem se arrepende. E, finalmente, um sorriso de verdade, não aquele de sempre, o de tudo bem de sempre, mas um de verdade, de alívio. Myung-sung chega à churrasqueira, embora esteja de mau humor. Ativa seu modo encantador para não estragar a primeira impressão com a tia de Jeon-soo. Sentados sozinhos, tenta decifrar que tipo de pessoa poderia ter encantado seu amigo tão rápido. Mas o que encontra é um vazio total. Jeon-soo está tão perdido que nem sabe o nome nem a idade de seu crush. E Myung-sung explode por sua falta de realismo, literalmente. Não consegue acreditar que alguém se apaixonasse por uma desconhecida sem secundar sequer o perfil. Que vergonha! Ele sente orgulho e se levanta como se fosse uma missão. Dá uma aula de presença total. Endireita a postura. Diz quais cores não estragam o visual e que não pareça uma criança do ensino fundamental. Jeon-soo fica chocado, porque Myung-sung não está brincando. Está falando sério, e isso deixa ainda mais nervoso. Justo quando começa a tomar notas como se fosse um masterclass de estilo. A garota entra e ele se transforma em um livro aberto, com os nervos à flor da pele. Myung-sung observa desde a barreira e já sente um desconforto total ao ver como Jeon-soo não consegue disfarçar nem um pouco o que sente diante dela. Tenta ser charmoso, mas em vez de flertar, dá um discurso técnico sobre por que o frango é tão crocante. Myung-sung presencia esse fracasso total e sente um desconforto insuportável. Enquanto a garota vai embora sem entender nada, sem ideia do que aconteceu, a paz é quebrada quando cai um pedido de 20 frangos. O local explode por completo. Myung-sung, que não suporta o caos nem por um segundo, acaba preso na cozinha, ajudando a embalar como se sua vida dependesse disso. O cara ativa seu modo gerente obsessivo e despacha caixas com uma precisão e velocidade que deixa todos em choque. Nem ele entende por que está passando seu aniversário montando combos de comida rápida, mas aqui está, fazendo o que faz melhor, controlar o caos. Como levar tudo isso na moto é impossível, Myung-sung decide que a única opção real é usar seu carro de luxo. Passaram de estar em uma festa dos ricos a entregar pedidos num Bentley, e a situação virou uma verdadeira movimentação de luto social. Um Bentley, um terno de designer e uma VIP de "estou no andar de cima", tudo isso foi por água abaixo em um segundo. Jeon-soo entra e encontra flores e bolo, pensando que há uma namorada escondida, e já imaginou todo o drama. Mas não, Myung-sung só estava comemorando seu aniversário. Sozinho, em silêncio, com uma xícara de café e um sorriso triste. A tensão do trabalho se quebra como vidro, e de repente o ar fica mais quente, mais real. Quando Myung-sung ouve que Jeon-soo está no limite de desmaiar de fome, não pensa duas vezes, dá uma porção de seu bolo de luxo. E ali, no meio de tudo, começa algo além do trabalho. Chapter X Murder XPNG. Que forma de estragar um traje de designer servindo alitas em um Bentley.
Se o protagonista desfez aqueles 20 frangos com precisão cirúrgica, vocês também devem apertar esse botão de like com a mesma velocidade. E inscreva-se para não perder mais momentos de cringe e elegância. Comente aqui embaixo qual outro manhwa vocês querem que eu narre no canal. Até a próxima!